Estamos de volta com Educação Tech. Na teleaula de hoje, você está aprendendo mais sobre as criptomoedas. Para minerar Bitcoin, é necessário ter um computador com alta capacidade de processamento. Atualmente, não é possível minerar Bitcoin em um computador caseiro. Os mineradores compram máquinas que foram feitas especialmente para minerar Bitcoin, como as ASICs. Mas qual é a diferença de uma ASIC e uma rig de mineração? Vamos chamar o professor Juliano Tavares. Professor, qual é a diferença? Bom, Rafael, como eu disse ali, né, são dois tipos de equipamento, né? Então nós temos aqui, olha só a diferença. Aqui uma rig e aqui vários ASICs. Vejam só a diferença física entre uma rig e uma série de dispositivos ASICs. Aqui nós temos várias placas de vídeo em uma estante, com uma placa-mãe e uma fonte. Então, cada estante dessa daqui tem um monte de placa de vídeo. Isso daqui consome muita energia. Então, o desempenho também final vai ser um pouco menor, né? Ou até muito menor. Depende ali do que você está usando ali para poder fazer, né, o processo de mineração. Nesse caso aqui, nós temos várias placas de vídeo, não está sendo identificado aqui qual é a placa, né? Mas temos várias no mercado, a gente vai apontar mais à frente aqui quais são os tipos, né, de placa que você pode utilizar. E aqui as ASICs. Olha como fica muito mais arrumadinho as ASICs aqui num processo de mineração. Claro que isso daqui é utopia, né? É uma quantidade enorme de ASICs aí, e aqui também é uma quantidade enorme de placas de vídeo. Você tem aí um poder computacional diferente e também tem uma arrumação diferente. Isso também vai vai impactar de que forma? No uso também de ar-condicionado na sua sala, por exemplo, né? Porque esses equipamentos eles geram muito calor. Se você deixa isso num lugar fechado, com pouca ventilação, sem ar-condicionado, esse processo pode parar de uma hora para outra. Você está usando ali o equipamento e, de repente, quando você chega lá para verificar como é que foi a sua performance durante o dia, e vai ver que não rendeu nada, né? O equipamento parou. Ou pifou um monte de placa, ou um monte de equipamento, vocês vão ver que são equipamentos muito caros. Então, a diferença básica entre uma rig e um ASIC é que você tem uma performance diferente e um layout também diferente, né? Então, o valor agregado de cada um é muito diferente também. Essa que é a diferença básica aí entre um ASIC e uma rig. Professor, quais são as peças para se montar uma rig? Bom, então já que se a pessoa optar, né, optou ali por fabricar, né, a sua própria rig, já que você pode comprar os equipamentos, esses aqui são os equipamentos básicos. O que você vai ter que ter? Uma placa-mãe. Preferencialmente, olha só, esse modelo de placa-mãe aqui, ele tem 19 conexões para colocar placas de vídeo. Então, ele é um excelente equipamento, uma excelente placa para você montar uma rig. Nós temos aqui entradas para 3 fontes de alimentação. Então, quanto mais placas de vídeo você põe, maior vai ser o gasto também de alimentação desse equipamento, né? Então você não pode pensar que vou comprar uma placa-mãe, uma fonte, uma placa de vídeo. Isso daí não vai render poder computacional suficiente para te dar algum lucro. Você tem que ter aí, né, um dispositivo bem mais robusto, né? Por isso que você já investe logo numa placa-mãe ali que tenha várias conexões PCI Express. No caso aqui, PCI Express 1X é o suficiente. Então você tem uma placa-mãe, processador, memória,
Aqui, optei por colocar um SSD, porque se você tiver que reiniciar a rig ali, ela vai reiniciar com velocidade, né? O computador ele vai desligar, mas logo em seguida, alguns segundos depois, já vai estar todo inicializado, o processo ali de mineração já vai ter voltado. Então, o interessante é você ter, né, um SSD como dispositivo de armazenamento do seu computador, né, sua rig, para que o processo de reinício ali seja retomado o mais rápido possível, o mais breve possível. Uma rig de mineração, ela nunca fica desligada. Não é para você, hoje eu vou ligar ela aqui meia horinha para eu tomar um café. Depois, vou deixar mais 2 horas e eu vou conseguir almoçar. Não é esse que é o rendimento, né? Esse valor agregado aí do dispositivo não é assim tão vantajoso. Claro que ao longo do tempo, o investimento que você fez, você pode ou não obter lucro, mas não é uma coisa tão rentável assim atualmente. Então nós temos aqui como outro dispositivo principal ali, a placa de vídeo. Aqui é a rig, né, a caixa ali onde você vai conectar. Não precisa ser isso daqui. Você pode montar o seu layout, desenhar, fazer o que você quiser, né? Existe isso para venda no mercado, já montado ali certinho, com um tamanho certo, para você colocar uma placa-mãe, um local para você colocar a fonte, né? Colocar a placa-mãe aqui embaixo, a fonte, as placas de vídeo vão ficar apoiadas aqui nesse equipamento. Então, eles fazem ali de forma para te ajudar a montagem, mas não necessariamente você precisa comprar isso daqui. Precisa sim, né, da placa-mãe, memória, processador, né, um SSD, uma fonte de alimentação e aqui o cabo Razer. O que seria esse cabinho? Muito importante isso. Como vocês estão vendo aqui, olha só como é que é isso daqui. São vários conectores de placa de vídeo. Olha o tamanho de uma placa de vídeo comparado a uma placa-mãe. Como é que você vai colocar aqui 6 placas de vídeo, uma colada na outra? Não cabe. Então, você vai utilizar esse cabinho aqui. Ele vem com uma plaquinha que vai encaixar aqui embaixo da placa de vídeo. Aqui vai alimentar o dispositivo e esse daqui vai se encaixar aqui na placa-mãe. Então, esse processo vai ser ali a melhor forma para você montar um computador com várias placas de vídeo. Não é um computador para você jogar. A performance ali, ela está direcionada para mineração. Não é um computador de jogo. Mas, se você, no futuro, quiser aí se desfazer, né? Não quero mais minerar, eu estou achando que esse processo está muito trabalhoso. E aí também, né, existem muitas leis aí que envolvem isso, eu acho que é muito confuso, não confio muito, ou não está me dando muito lucro, ou estou tendo prejuízo com o equipamento que eu tenho, não me dá o suficiente para poder pagar o equipamento. Então você tem que avaliar muito esse processo. Nós vamos ver aqui logo à frente, como você calcula isso, né? Então você tem que ter um investimento inicial, não é baixo, né, para você ter aí início desse processo de mineração. Pode valer a pena, mas você tem que pensar que aquilo ali é um investimento para o futuro. Não é uma coisa de retorno imediato, né? E tudo varia com o mercado. Se o Bitcoin dispara, por exemplo, ou uma outra criptomoeda que você está minerando aí, se o valor agregado dela sobe muito no mercado, claro, você teve um lucro, porque você tem ali várias moedas que você conseguiu obter com o processo de mineração, por exemplo, no processo ali de registro das compras e vendas. Então, tudo que você trabalha, você tem, né, sua remuneração, né, o Proof of Works, né, que é o processo ali que você trabalha, então você recebe. Então, você tem aí tudo com base nisso, mas você tem que tomar muito cuidado nos investimentos. Esse aqui, então, são os equipamentos básicos para você ter ali uma mineradora. Uma outra coisa aqui que, de repente, deixa eu pensar aqui se pode você ter relação também, o software, né? Se você for minerar, né,
com o Windows, por exemplo, você tem que comprar ali uma licença do sistema operacional, né, para poder também fazer isso funcionar. Você pode também usar o sistema Linux, que é totalmente gratuito. E aí você instala também nesse sistema aqui, né, usando essa placa-mãe, esse SSD, tem os drives também para as placas de vídeo. Então tudo isso você encontra também de forma gratuita, né? Você investe no hardware e pode usar um software totalmente gratuito, que é o Linux. Não precisa investir nisso, mas se for usar o Windows, você vai ter que pagar essa licença. Então é mais um componente aí que você vai ter de gasto também para poder fazer esse processo de mineração, né, e montar essa rig. Esse foi o equipamento necessário. Como calcular os gastos para obter lucro, professor? Bom, Rafael, a forma, né, mais simples aí para você calcular esses gastos é pelo site What's to Mine. O que esse site faz? Você tem aqui vários tipos de placa de vídeo. No caso aqui da AMD, a RX 380, a Fury 470, 480, 570, 580. Você tem aqui a GTX 1070 Ti, a 2060, a 2080 Ti, né? Você tem vários tipos de placa de vídeo ali que você pode simular o processo que você montou da sua rig. Por exemplo, aqui, qual foi o cálculo que eu fiz? Eu comprei 6 placas de vídeo da AMD RX 570. E eu calculei aqui em dólar, né, que o valor mais ou menos da minha luz, né, o valor da energia é de aproximadamente 13 centavos de dólar. Então, com 6 placas de vídeo e um custo de 13 centavos a energia elétrica, calculando aqui, fazendo uma análise em cima das pools existentes, né, das exchanges aqui, que pagam, né, que vendem as criptomoedas e a quantidade, né, ela tem cadastrado aqui várias exchanges aqui para ela saber mais ou menos o cálculo que vai dar. Olha só o que acontece. Com aquele poder computacional a 13 centavos a energia elétrica, eu consigo minerar em um dia de 3,90 a 1,66 dólares. Isso equivale a mais ou menos por mês R$ 187 reais. Então, olha só, você gasta montando aquele processo todo e por mês você vai ter, em média de lucro, isso vai depender muito também, claro, né? O valor do Bitcoin pode subir, o valor aqui, no caso da moeda mais rentável aqui, foi a Ethereum, né? O Ether. Então, nesse caso do Ether aqui, eu consigo extrair 1,66. Nesse outro caso aqui, ó, do Nice Hash, tem uma moeda também, tem uma criptomoeda, além de ter o programa, olha só, ele consegue me pagar até 4,27 dólares. Então, se eu estiver minerando ali o Nice Hash, eu posso, de repente, obter um lucro maior por dia. Isso vai depender muito de como você trabalha. Então, o trabalho de mineração não é simplesmente montar um computador, ligar e ficar esperando o dinheiro cair do céu. Você vai ter realmente um trabalho a fazer. Um trabalho de análise de mercado. Você vai ter que ver qual é a moeda que está pagando mais, ou ter um programa ali que faz isso por você, e você tem que ficar sempre olhando se o seu computador não está com nenhum problema, ver a segurança dele, se não tem vírus. Você imagina, se você, a gente já viu aqui, né, em outros programas, a situação de como armazenar os seus bitcoins. É extremamente necessário que você saiba isso. Se você ainda não viu esse programa, procure aí no site da TV Luol que você vai encontrar um link para você assistir novamente. E aí você vai poder tirar essas dúvidas aí de como é feito esse processo de armazenar os bitcoins. Porque se você está minerando e o seu computador pega um vírus, um hacker ele invade, consegue capturar os seus bitcoins, não tem o que fazer. É como se você tivesse passado os direitos para ele. Não tem com quem reclamar. Você perdeu os seus bitcoins ali
de uma hora para outra. Então você tem que ter muita segurança. Se você tiver uma hard wallet, né, que é um equipamentozinho ali onde você guarda seus bitcoins, transfere tudo para lá. Né? Não dá para você ficar fazendo isso o processo o tempo todo. Tipo, eu estou minerando aqui, eu consegui 0,000 bitcoins, já vou transferir para a minha hard wallet. Esse processo vai ser inviável, porque o valor que você paga também nas transações, como você recebe para fazer isso, você também paga. Né? Você quer transferir da sua carteira para a sua carteira física, né? Sua carteira lá da sua pool de mineração para a sua carteira física. Quando você faz esse registro, a blockchain tem que trabalhar para isso. Então, todos os computadores no mundo envolvido vão cobrar ali uma pequena taxazinha para quem conseguir transacionar isso primeiro. Então, ou a pool, né, que conseguir, e vai fazer a divisão ali, o rateio, para quem está fazendo parte ali daquela pool de mineração. Então, esse processo aí, tudo é financeiro. Você está trabalhando, você pode ganhar ou você pode perder. Se você for muito ansioso e quiser o tempo todo ficar tirando ali o seu dinheiro ali, ou minerando direto na sua carteira, você pode perder dinheiro em vez de ganhar. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Pode ser um processo lucrativo ou não. Né? No caso aqui, usando uma rig de mineração. Agora aqui, um outro caso, olha só que interessante. O que eu gastei para criar essa rig de mineração. Olha só, aqui eu constei o SSD, as placas de vídeo, são 6, né? Aqui os cabos Ryzen, a fonte de alimentação, aqui nós temos a placa-mãe, memória, processador. Então o valor final aqui, olha só, gira em torno de 7.540. Não é um investimento muito pequeno. E você vai ter um lucro, como a gente viu ali, né, naquela calculadora anterior, em torno de R$200. Então, você vai gastar R$7.000, em torno de R$7.000, e vai ter um lucro, né, mensal suposto de 200 e poucos reais. R$200, né, vai girar em torno disso daí, gastando R$7.000. Então, não é um investimento pequeno. Mas eu sou entusiasta, eu gostei muito, eu quero fazer parte desse processo de criptomoedas, porque eu acho que isso é importante, a descentralização, né? Eu quero tirar o poder dos grandes bancos e fazer parte disso, eu sou um entusiasta da tecnologia, então gasta também ali um pouco menos para fazer parte do processo, mas se você quer ganhar dinheiro ou quer investir nisso, você tem que tomar cuidado com como você investe. Tem um outro cálculo aqui agora, que é usando a ASIC, né? Aquele processozinho lá, aquela ASIC que nós vimos ali anteriormente, né? Que pode ser um rig ou uma ASIC. Então a ASIC, olha só, nesse modelo aqui, ó, que é a S17 Pro, ela consegue minerar esse tipo aqui de processo, né, usando essa chave, o SHA-256, que é o que minera o Bitcoin, né, é o tipo de mineração que ele faz. Também setei aqui como fator principal aqui de energia 13 centavos de dólar e mandei calcular aqui. Olha só a diferença. Com uma ASIC S17, eu consigo de Bitcoin ter um lucro diário de 13 a 19 dólares. Então, ó, eu consigo R$ 1.504 por mês. O que eu ganhava com uma rig, com 6 placas de vídeo, e gastei lá, né, R$7.000, R$7.500, eu tinha um lucro mensal de 200. Aqui eu tenho um lucro mensal de R$ 1.500 com um dispositivo apenas. Aquele quadradinho ali que você viu naquela parede, um quadradinho daquele, faz aqui R$ 1.500 por mês, né? Claro, com a variação. Mas olha só quanto que ela custa. Uma Antminer S17 Pro, ela custa 3.470 dólares. Numa conversão direta
pagando os impostos aí, você vai ter aí, ó, que desembolsar de uma vez só cerca de 20 mil reais. Que você gasta com o computador, 7 mil e poucos reais, vai ter lá um lucro de 200 reais por mês. Aqui você vai ter que desembolsar 20 mil para ter um lucro, né, de 1.500. Então, você tem que pensar aí. O que é mais fácil eu investir? Numa Antminer? Eu quero realmente fazer parte do negócio de criptomoedas. Seria, então, o caso, você investir no equipamento próprio, específico para mineração, que é o Antminer, ou a ASIC, né? Que é o comumente utilizado, assim, o nome dela. Né? Então, a ASIC, a Antminer S17 Pro, ela consegue aí te dar um lucro aproximado, né, de R$ 1.500 lá, que a gente tinha visto. Mas o valor dela para venda seria aí em torno, né, de quase 20 mil reais. Você tem outros dispositivos no mercado que podem variar também esse valor aqui, comprando aqui direto no Brasil, sem importar, 32 mil reais, 25 mil reais. Então, não é um investimento para ser feito de uma hora para outra. Você tem que pensar muito antes de começar esse processo de mineração. Se você quer só fazer parte, né, repetindo aí, né, esse processo, pode ser meio maçante você ficar ouvindo isso, mas realmente é para se pensar antes de começar o processo de mineração. Será que isso é para mim? Como eu vou investir nisso? Eu conheço o suficiente para manter esse processo funcional? Então, você tem que entender um pouco de computador, tem que entender um pouco de mercado, você tem que ter tempo para poder gerenciar essas máquinas aí, ficar vendo se tem alguma parada, se tem algum defeito, o que pode ser feito para reparar, se tem algum programa ali que não está funcionando direito, se tem algum vírus no seu computador. Se for a Antminer, no caso, você tem que ter uma rede muito segura para não deixar que nenhum hacker ali usufrua do seu poder computacional. Pode acontecer isso, você imagina. Você tem ali um computador e comprou ali 10 ASICs. Gastou 190 mil reais. Poxa, mas vou ganhar 15 mil reais por mês. Realmente, é um retorno muito alto. Mas, se você tem isso ali, tem um computador vulnerável, a sua ASIC não foi configurada de forma correta, você deixou lá todos os padrões, lá tudo no default, né? Não trocou senha de nada, entrou lá na configuração, só queria colocar aquilo para funcionar, para poder ter o seu lucro. Então, se você não pensou em nada em segurança, pode ser que você esteja lá minerando, gastando a sua energia elétrica e tenha outra pessoa ganhando dinheiro por você. E você nem vai saber, se você não tem expertise aí suficiente para poder gerenciar isso. Então, tem que tomar muito cuidado. É um bom investimento, o mercado aponta muito para a utilização das criptomoedas, mas você tem que ter aí um pé no chão na hora de fazer uso aí dessa tecnologia, né? Então, essa foi a teleaula de hoje, nos vemos na próxima. Muito obrigado pelas explicações, professor. Até a próxima! Na teleaula de hoje, você aprendeu mais sobre a mineração das criptomoedas. Mas se você ficou com alguma dúvida, entre em contato com a gente. Nosso e-mail é educaçãotech@hotmail.com. Por hoje é só. Até a próxima teleaula. Tchau!